Seguinte, nós vimos as conversões de binário para decimal, né? De octal para decimal e hexadecimal para decimal, né? Agora nós vamos fazer o inverso, né? Que é passar de decimal para binário, decimal para octal e decimal para hexadecimal. Então é o seguinte, eu peguei um exemplo aqui, o número 21. Nós vamos passar o 21 da base 10, que é o decimal, para binário. Como é que a gente representaria o número 21 em binário? Então é o seguinte, vamos lá. Existe um método chamado método das divisões sucessivas, ou seja, você vai pegar um número decimal aqui, 21, e dividir ele, fazer várias divisões sucessivas por 2, que é a base que você quer converter, tá? Então é o seguinte, 21 dividido por 2. Olha, você fazendo essa divisão, você vai ver que 10 vai dar 20, né? Então 10 vezes 2, 20. Então tem o resto 1. Então você tem aqui, ó, 10 vezes 2, né? 20. Aí vem 20 aqui, vai ter resto 20. 21 menos 20 dá resto 1. Então você coloca aqui, ó, vou colocar o resto aqui, tá? Para ir direto, tá? Para ir direto aqui, ou seja, esse vezes esse dá 20, mais o resto dá 21. Como esse número é menor que 2, né, não dá mais para dividir. Agora você divide novamente por 2. Né? Eu não vou fazer a divisão direto aqui, só para você entender a lógica. Tá? Então isso aqui é o resto, é quociente. Né? Agora você pega o resultado, 10 dividido por 2. Vai dar 5, né? 5 vezes 2, 10. Então 10 menos 10, resto 0. Então aqui são os restos, tá? Beleza, aí divide de novo por 2. 5 por 2. Ainda dá para dividir? Dá. Pega o resultado e divide por 2. Vai dar 4, né? 2 vezes 2 dá 2 aqui, né? Que dá 4. 5 menos 4, resto 1. Ainda dá para dividir? Dá. 2 por 2. Então 2 por 2, vem aqui, divide. 2 por 2 dá 1, né? Que dá 1 vezes 2 dá 2. Então 2 menos 2, resto 0. Tá? Beleza, dá para dividir mais? Chegou em 1? Chegou em 1, não dá mais para dividir, parou aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o último resultado, o último quociente, esse aqui, vai pegar ele, você vai pegar esse conjunto aqui, ó, tá? Eu vou até circular aqui. Esse conjunto de restos mais o último quociente, tá? E você vai organizar de que maneira a leitura? Dessa forma. Nesse sentido aqui, ó. Então, daqui para cá, ou seja, eu vou pegar primeiramente, tá? Esse 1, a leitura vai ser a seguinte. Pego este 1 aqui. Então, o resultado vai ser 1, o primeiro quociente 1, e agora os restos. 0, que você está lendo nesse sentido aqui, ó, tá? É para ler nesse sentido, tá? Então, 1, 0, agora 1 de novo, 0 e 1 no final ali, ó, tá? Então é isso, a conversão de decimal para binário é essa. Você vai fazer as divisões sucessivas do número decimal por 2 até chegar num quociente que você não consegue mais dividir, né? No caso aqui foi o 1, tá? E aí você vai pegar o último quociente e juntar com os restos de forma o quê? Pegando de forma contrária ao que você acabou fazendo. Ou seja, se você estava fazendo essa divisão e o primeiro número foi esse, o resultado você pega o último quociente, tá? E lê nessa ordem aqui, da última divisão que você fez até a primeira, tá? Então, ou seja, essa ordem aqui, de trás para frente, né? Tá? Então, primeiro quociente e os restos de trás para frente, tá ok? Beleza. Tem outro exemplo? Podemos colocar outro exemplo. Você quer confirmar se isso mesmo é o 21, né? No caso, isso aqui é o 21 em decimal? Vamos lá, a gente pode fazer a conversão. O resultado seria esse aqui, né? Na base 2. Quer fazer a conversão? A gente vem aqui e faz, ó. Seguinte. Olha, que posição é essa do 1 aqui? Esse 1 está na posição base 2, né? Então, 2 elevado a 0. Esse 0, como vai ser 0 aqui, não conto, né? É 0, vai 0 vezes qualquer número, vai dar 0. Então, eu vou pegar só os 1s, né? Onde tem 1 aqui. 2 a 0,
Aqui seria 2 a 1, aqui vai ser 2 ao quadrado. E aqui seria 2 ao... aqui é 2 à terceira, como é 0 aqui não vou contar, isso na minha soma. Então pego 2 à quarta. Então fica 1 vezes 2 à quarta dá quanto? 16, né? Então isso aqui já é 16. 1 vezes 16 vai dar 16 aqui. Esse é 2 ao quadrado, dá 4. 4 vezes 1, 4, né? Então 4, 4 vezes 1, 4. E aqui é 2 a 0, 1. 1 vezes 1, 1. Então, somando aí vai dar 16 mais 4, soma esses dois aqui. 20, vai dar 21. Então, tá certo. Esse é um número aí, tá? Representado em decimal. A gente confirmou, fez a prova real aí para ver se esse binário realmente representa o 21. Então, você vê que esse método de divisões sucessivas dá certo, tá? Beleza. Tá. E agora? Como eu fiz só um exemplo, depois eu vou fazer uma aula só de exercícios, tá? Pra gente pegar mais essa ideia. Mas tá explicado aí a forma de conversão binária, decimal para binária. Agora vamos ver uma outra conversão. Conversão de decimal para octal. E aí? A lógica também é a mesma, pessoal. Como a base octal é base 8, na binária não era base 10, então a base 2, binária 2, a base 2, então as divisões são sucessivas pela base 2. Então, se eu quiser passar para octal, seria as divisões sucessivas por 8, tá? E vou pegar esses restos. Então, por exemplo, vou pegar aqui um número em octal aqui para vocês. No caso, deixa eu ver um número aqui em octal, para a gente fazer as divisões sucessivas. É o 13, tá? Vou pegar o número 13. 13, por exemplo, um exemplo aqui, número 13. Na base 10 eu quero passar ele para a base 8, né? Para a base octal. É isso, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número 13 e começar a fazer a divisão sucessivas por 8. Então vamos lá. Por 1 vai dar 8, por 2 vezes 2, 16. Passou, então tem que ser 1, né? Então fica 13 menos 8. Vai dar quanto o resto aqui? 5, né? 5, deu 5. Chegou no número 1, dá para dividir? Quando esse número fica menor que o número que eu estou dividindo, da base 8, já para por aqui. E o que eu faço? Como é que eu faço a leitura? Faço a leitura, pego o último quociente e o resto, e leio dessa forma aqui, ó. Tá? De trás para frente, né? Então, seja 1 e 5. Então, esse número 13, tá? Na base 8, é representado por 15, tá? 1, 5, né? Não é nem 15, é 1, 5, tá? 15 para facilitar para a gente que está lendo em decimal, né? Mas isso aqui é um número octal. Então, 1, 5 na base 8, tá? É igual a este aqui, tá? Então, é igual a 13 base 10, beleza? Deixa eu fazer melhor isso aqui. Bora fazer outro exemplo, porque esse ficou muito simples, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos converter para a base 8 aí, 93. Isso, vamos pegar esse número aqui, 93. 93 da base 10. Quero converter ele para a base octal. Então vamos lá. Divisões sucessivas. 93 dividido por 8, né? A primeira parte. Olha, eu posso pegar aqui, né? Por 93 por 8, né? Por 7, ó. Vamos fazer direto aqui. Por 7 por 8 dá 64, né? Passa. Por 9, 72. Por 10, 80, né? 10, 80. 12 dá quanto? 96, né? 12 passa, né? Então vai ser 11 dá 88. Então 11 vezes 8, 88. Porque o 12 vai passar, né? Vai para dar 96, não pode passar. Então 11 vezes 8, 88. 88 menos isso dá 5. Beleza? 11 dividido, dá para dividir ainda por 8? Dá. Então 11 dividido por 8 dá. Por 2 passa 16, né? Passa desse número, então tem que ser 1 mesmo aqui.
que dá 11 menos 8, que dá 3, né? E aí, o que eu faço? Cheguei no 1 aqui, cheguei num número menor que o número que eu vou dividir, ou seja, dá para dividir 1 por 8? Não. Esse número aqui já está abaixo de 8, né? Então, eu vou ter que parar por aqui e pego o último quociente. O que eu faço? O último quociente que eu tive da divisão, junto com os restos, que é 3 e 5. Então, ó, o último quociente aqui, pego o 1 e leio dessa forma, de trás para frente. O último quociente mais os restos que eu tenho. Então, esse 93 equivale ao número 1, 3, 5 na base 8. 1, 3, 5 na base 8. Ok? Tá? Então, é isso aí, pessoal. Vou fazer uma aula só de exercícios dessa parte. Por enquanto eu só estou mostrando para vocês. Mas, no caso, essa é a ordem, tá? Sempre você vai fazer a divisão com a base, né? As divisões sucessivas com as bases. E o que? Pegar o último quociente, né? E juntar com os restos, de forma o que? De trás para frente. Né? Se você captou essa ideia que eu passei aí. Beleza? Então vamos fazer a próxima agora. Ó. Vamos fazer uma conversão agora. Já que você pegou a lógica, qual é a conversão, né, de decimal para hexadecimal? Vamos fazer agora. De decimal para hexadecimal. Vamos fazer a conversão aqui. Seguinte. É a mesma lógica, pessoal. Tá? Eu tenho um número decimal e vou ter que converter para hexadecimal. O que eu faço? Eu vou fazer as divisões sucessivas também do número, tá? Só que com a base que eu quero. Então, qual a base do hexadecimal? Não é o 16? Então, eu vou pegar um número aqui, por exemplo. Deixa eu ver um número aqui para a gente ver. De decimal é o 27, por exemplo. 1B, né? Vamos fazer o 27 aqui, que eu separei aqui. Um exemplo aqui, o número 27 está em decimal. E eu quero passar ele para hexadecimal. Então, 16 aqui. O que eu vou fazer? O método das divisões sucessivas. Mas como eu quero passar para hexadecimal, as divisões sucessivas vão ser por quem? Vai ser pelo número da base hexadecimal. Então, vai ser por 16. Então, eu vou pegar esse 27 e dividir ele por 16. Sucessivamente. Né? Então, por 2 vai dar 30, vezes 2, 32. Né? Então, passa de 27. Tem que ser 1 mesmo. E 27 menos 16 vai dar 11, né? Então, resto 11 aqui. Resto 1. Né? Então, paro por aqui. É menor que 16. Ou seja, que número é esse? Seguinte. Esse número vai ser 11? Não. Porque 11, esse 11 aqui não tem no hexadecimal. Lembra lá? Que a gente tem no hexadecimal o seguinte. Nós temos a representação de 0 a F, né? Você tem aqui 0, 9, aí chegou no 10, o que acontece? É A. Né? 10 é A e o B é 11. Então, o B é 11? O B é 11. Então, o que acontece? Esse 11 aqui, ele vai virar B. Tá? Vai virar um B. Beleza? Então, a resposta aqui vai ser 1B. Tá? Isso aqui eu vou representar por B. Beleza? Então, esse número 27 em hexadecimal equivale a 1 leitura do primeiro quociente para o próximo resto. 1B. Então, esse é a minha representação, tá, do número hexadecimal desse 27. 27 na base 10 equivale a 1B base 16. Beleza? Seguinte, fazer mais um outro exemplo para a gente captar. Pegar outro número aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu separei. Ó, esse número aqui é bem grande, né? Para a gente fazer. Vou fazer aqui 9.309, né? Vai dar um trabalhinho, mas vamos lá. 9.309, base 10, para a base 16. 16. Esse aqui vai dar um trabalhinho, mas bora lá. O que a gente entende. Então, o que eu vou fazer? Esse número está na base 10, né? Então, deixa eu até melhorar isso aqui.
base 10. Ele está na base 10. E eu quero passar para a base 16. Então, vou pegar e fazer as divisões sucessivas por 16, porque eu quero passar para a hexadecimal. Então, vai ser 9.309 dividido por 16. Então, a primeira conta que eu faço aí, né? 93. Eu vou começar aqui. Essa continha vai ser chata. Bem chata. Vamos lá. 16, né? Vezes... Que número aqui vai dar próximo de 93, né? Porque eu vou ter que pegar aqui primeiro. Então, vezes que número aí vai dar próximo de 93? Nós temos aí, né? Vezes 5. Vamos lá. 16 vezes 5 vai dar 30 sobre 3, 80, né? Vezes 6 dá 16 sobre 1, vai dar 96, né? Então tem que ser 5 mesmo, tá? Se for 5 vai dar 80. Então, o que acontece? Eu vou representar os restos com a letra... Eu vou fazer um pouco diferente esse porque o número é grande, tá? Os restos eu vou representar com a cor vermelha, tá? Então, no caso aqui, essa primeira divisão, nós temos... Vai sobrar quanto aqui? 13, né? 13. Aí, desce o zero. Não deu para dividir, desce o zero. Desce o zero, 130. 130, beleza. Vezes 9 dá quanto aí? 16 vezes 9. Vai dar 54, né? Sobre o 5, 9, 100 e... vamos lá, 16 vezes 9, né? Daqui dá 54, sobre o 5, 9, 144, né? Passou, né? Tem que ser por 8. 16 vezes 8. 16 vezes 8 dá 8 vezes 6, 48. Sobre o 4, 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então vai ser 8, tá? Que vai dar 128. Sobra quanto? 2. Aqui dá 0, 0, né? Sobra 2. Desce o 9, porque não dá para dividir, né? Desce o 9. E aí? 29. Por 2 passa, né? Por 2 vai dar 32. Então tem que ser 1 mesmo aqui, que vai dar 16. Qual o resto aqui? Vai sobrar 3 e vai sobrar 1. Então, como eu falei que vou representar o resto com vermelho, tá? Eu vou até apagar aqui. Esse é o último resto, né? Não dá mais para a gente dividir. Usou todos os números, desci o 9, não desci? Usei todos os números que tinham aqui para descer, acabou a divisão, tá? Então, vem aqui e você coloca quanto? 13, tá? Vou colocar 13 de vermelho para representar o resto, tá? Continua. Agora eu vou pegar esse 581 e dividir por 16. Então, vamos lá. 581, vou dividir por 16. Vou fazer aqui para não ficar muito bagunçado, tá? 581 dividido por 16. E aí, vamos lá. Ó, vezes 3 vai dar 18 sobre 1, 48, né? Eu pegaria aqui, né? De 58, tá? Vezes 3 dá 48. Vezes 4, 24, 64. Passou, né? Então vai ter que ser realmente o 3 aqui, tá? Que vai dar 48. E eu faço, subtraio aqui, vai dar quanto? 10, né? Sobra 10. Dá para dividir não, então desço 1. Desci 1, e agora o que eu faço? Vamos lá. Vezes 6 dá 96, né? 6 vezes 16, 96. Se eu for por 7 vai passar, né? Então vai ter que ser 6 mesmo. Tá? Por 7 vai dar 42 sobre 4, 7, 112, né? Isso, né? Por 7 vai passar, tá? Por 7 é bom que a gente já deixa aqui os valores, tá? Por 7 vai dar 42 sobre o 4, 7, 11, 112, tá? 112. Não ficou muito bonitinho não, mas dá para entender. Então, vai ser por 6, que vai dar quanto? 96. Subtraio aí, 101 de 96 vai dar quanto? 5, né? Resto 5. Opa, pera aí. Já desci 1 aqui, desci todos os números que tinha aqui. Então, esse vai ser meu resto, tá? Esse é o resto 5. Resto 5. Então, coloco aqui. Resto 5. Continua, ainda dá para dividir? Dá. Então, vamos lá. Vou dividir 36 por 16. Então, 36 dividido por 16. Por 2, 32. Por 3, 48. 3 passa, né? Então tem que ser por 2 mesmo.
que vai dar 32, resto quanto? 4, né? Resto 4. Tem como descer mais um número? Não. Então esse é o resto mesmo. Então vamos lá, o resto vai ser em vermelho que eu falei, né? Então vermelho 4 aqui, tá? 4. Beleza. Continuando. Dá para dividir 2 por 16? Aí não, esse número ficou menor que o número que eu vou dividir. Então paro por aqui, tá? E agora como é que eu faço a leitura, pessoal? Seguinte, eu vou pegar, tá, o último quociente, que é este aqui, tá? Esse é o último quociente, tá? E juntar com os restos. Então minha leitura vai ser o quê? A partir deste número, que vai ser o primeiro, 2, e vou ler dessa forma aqui, de trás para frente. Então, vamos lá. Seguinte, vai ser 2, 4, 5, 13. Cuidado. O 13 na base hexadecimal é que número? O 13 na base hexadecimal é o D, pessoal. Olha lá. Nós temos aqui, que eu fiz até no papelzinho aqui, eu vou até melhorar isso aqui, ó. Nós temos ali, ó, o A sendo 10, né? O A é o 10. O B é o 11, o C vai ser o 12. O D vai ser o 13, né? O D, ó. É um D aqui, tá? Ficou melhor. Dá para entender que é um D. Aqui é o E, que é 14, e o F, que é o 15. Então, este número aqui eu vou representar como o 13 lá, eu vou representar o 13 como sendo o quê? D, tá? Porque é hexadecimal, não vou escrever ele assim. Então, qual é a minha leitura desse número aí, pessoal? A minha leitura vai ser o 2, ó, primeiro vem o 2, depois o 4, depois o 5, e o último, na ordem da leitura de trás para frente, vai ser o 13, que é o D. Então, no final do meu resultado aqui, isso aqui na base 16, é o seguinte, que 9.309 na base 10, tá? É igual a 245D na base 16. Ok? Então, pessoal, é isso, tá? Essa é a lógica de conversão, tá? De decimal para as outras bases. Então, nós aprendemos a converter de binário para decimal, octal para decimal, tá? E hexadecimal para decimal. E agora, neste vídeo, nós aprendemos a fazer o contrário. Passar de decimal para as outras bases. Então, de decimal para binário, que é a primeira que a gente viu hoje, né? Decimal para binário. Então, como é binário, eu vou dividir o decimal na base 2 sucessivamente e pegar o último quociente, né? E os últimos restos na ordem inversa do que eu calculei. Então, de trás para frente, tá? Eu vou fazer mais exemplos no próximo vídeo, tá? Mas o seguinte, isso aqui é mais a parte conceitual para vocês pegarem o método de resolução dessas conversões. Então, no caso, o octal, o que eu fiz? Eu pego também o número decimal e divido sucessivamente por 8, né? No caso aqui o 13, né? Eu dividi por 8, só precisou dividir por uma vez, né? Porque o resto, o último quociente foi 1, valor menor que a base 8, tá? E eu leio de trás para frente, 1, 5. Beleza, 93 dividido por 8, né? Mesma coisa, divido sucessivamente por 8 porque eu quero transformar isso de decimal para octal, tá? Pego o último quociente, tá? Junto com os restos, tá? Lendo de trás para frente. Então, 135, beleza? Conversão, tá? De decimal para hexadecimal, mesma coisa. Qual é o método? Método das divisões sucessivas por 16. Então, o que eu fiz aqui, ó? Como o número era muito grande, eu não fiz as divisões direto, né? Como eu fiz nessas aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei e dividi por 16 esse número, né? E aí deu 581, né? E o resto 13, ok? Beleza, guardei aqui, peguei esse quociente aqui e dividi novamente. Estou fazendo as divisões sucessivas, tá? E fui fazendo, ó, por 16, deu 36, resto 5, tá? Peguei o 36 de 16, resto 4, quociente 2. E eu leio, depois pego o último quociente e
junto com os restos, lendo de quê? De trás para frente, ou seja, de 2, 4, 5, e sem esquecer que o 13 não faz parte do hexadecimal, né? O 13 é representado por D, beleza? Então, se tivesse dado 14 aqui, você teria que colocar E, tá? Então, observar isso. Então, é isso que a gente tem para falar aqui. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.